Durante esta semana, o Jornal da Justiça, segunda edição, vai exibir reportagens especiais sobre algumas curiosidades que estão registradas, guardadas e expostas no STF, no TST, no TSE, no STJ e no STM. São reportagens que mostram, por meio das bibliotecas, museus, processos e relatos, parte da história do judiciário brasileiro. Hoje você vai ver algumas curiosidades que a Justiça Militar, que é a mais antiga do Brasil, acumulou nos 207 anos de história. Confira agora na série Curiosidades Superiores. Durante a Segunda Guerra Mundial, 25 mil soldados e oficiais brasileiros combateram na Itália contra as tropas do eixo. A Justiça Militar foi acionada. As duas auditorias que atuaram na ocasião julgaram um total de 271 crimes cometidos durante a guerra. E pela primeira vez na Justiça brasileira foi dada a sentença de pena de morte. Foram 2 soldados que estupraram 2 italianas, jovens italianas, e quando o tio delas vinha voltando, por qualquer razão, o que estava de sentinela atirou pensando que ele veio defender as 2 meninas e matou o tio. Os réus recorreram. O presidente Getúlio Vargas, então, trocou a pena para a prisão perpétua, que em seguida foi atenuada para 30 anos de cadeia. E mais tarde, então, essa pena aí foi suavizada por serem primários, etc, etc. E o último deles condenado, que pelo menos no meu conhecimento, há uns 5, 6 anos, esse soldado faleceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Outro fato marcante na história da justiça brasileira também teve origem aqui. A Defensoria Pública nasceu dentro da Justiça Militar. Em 1926, surgiu a figura do advogado de ofício, para garantir que nenhum militar ficasse sem defesa por questões financeiras. Esses advogados foram uns dos responsáveis pela criação da Defensoria Pública da União. Era designado um advogado para defender as praças, isto é, de soldado até suboficial, e posteriormente algum oficial que não pudesse, por qualquer razão, pagar advogado, também poderia ser defendido por advogado de ofício. E o primeiro defensor público, chefe, né, foi um advogado de ofício que atuava aqui. Graças à Defensoria Pública, o direito fundamental à justiça se tornou acessível a todos. Os defensores dão orientações jurídicas e entram com ações para qualquer pessoa que comprove ter a renda baixa. Cabe à Defensoria até a defesa coletiva dos necessitados, com legitimidade inclusive para a propor ação civil pública. Tudo isso com base nos princípios vindos dos advogados de ofício da Justiça Militar. A Defensoria Pública é um serviço público oferecido ao cidadão que não pode contratar um advogado privado. Em sendo um serviço público, o seu acesso está franqueado a todas aquelas pessoas que atendam a estas condições. Na área penal, todo aquele que não constituiu um advogado, obrigatoriamente é indicado um defensor público para a sua atuação no seu interesse. Na área civil, há que se ter a hipossuficiência. No caso da Defensoria Pública da União, usa como uma avaliação subjetiva 5 salários mínimos de ganho mensal. Mas isso pode ser a mais, um pouco a menos, dependendo da situação. Mas é esse aspecto de garantir ao cidadão os seus direitos nas mais diversas searas. E a primeira liminar em habeas corpus foi concedida pelo Superior Tribunal Militar em 1964 a um ex-presidente da Caixa Econômica Federal investigado por improbidade administrativa. Vem preservar o direito do cidadão. A gente não pode acreditar que no final de um processo que o rito todo foi perseguido, ou seja, solicitado informações,
colocado em pauta para julgamento, aí vem a se concluir que aquela pessoa não precisava estar presa e podia responder em liberdade. No mesmo ano, o Supremo Tribunal Federal também começou a conceder liminar em habeas corpus. Já é tão pacífico, né, que o habeas corpus hoje é um instrumento constitucional de suma importância para as garantias fundamentais e individuais do cidadão, né? E amanhã, na segunda reportagem da série Curiosidades Superiores, você vai ver alguns processos do Tribunal Superior do Trabalho que relatam o desrespeito na relação de empregado e empregador.